Opa, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos adentrar o mundo dos contos fantásticos, surrealistas, realismo mágico do grande escritor mineiro, brasileiro, universal, Murilo Rubião. Então nós já lemos alguns trechos, né? Vídeo anterior, olhem aí, tem trechos, né? Lidos de introduções de alguns contos. E aqui essa obra completa, né? Uma edição comemorativa. 33 contos, ou seja, são poucos, né? Ou seja, em quantidade, mas em qualidade são sensacionais. Ou seja, são, sim, ele primou, né, pela qualidade mais do que pela quantidade. Então aqui tem contos que ele escreveu, reescreveu. Tem um conto, O Convidado, né, que ele ficou 20 anos mexendo no conto, trocando parágrafo, mudando. Então, para quem já foi no acervo, né, do escritor mineiro, vai encontrar lá o gabinete dele, né, de trabalho, e vai encontrar, né, as versões. Eu tive o prazer de ver as versões desse conto, O Convidado, em que ele ia mudando, né? Ele mudava a sequência, introduzia um personagem, ele sempre ficava ali incomodado porque ele queria alcançar uma perfeição narrativa, né? Então, assim, muitas vezes a narrativa não tem nenhum sentido, ou seja, né, são fatos completamente sem pé nem cabeça, mas a forma como é contado, né? Ele tem a preocupação estética de contar a história, por mais que ela seja completamente improvável, né, absurda, né, que é os casos que nós vamos ver aqui, vendo alguns contos, né, não vou analisar os 33 contos, nem vou resumir os contos, né, sem condições, eu vou fazer a minha análise, né. Então, primeiramente, eu pego o livro de contos, eu vou analisar quem está narrando os contos, né, qual é a ambientação, onde está acontecendo, é no mundo fantástico, é no mundo do Tolkien, é no mundo das fadas, não. Os contos acontecem na nossa realidade. Então é um realismo mágico porque ele parte do realismo. Ele parte da nossa vida, né, a nossa vida comum. Não é um mundo mágico, não tem coisas extraordinárias, a não ser coisas do nosso mundo mesmo, né? Ou seja, não é que chegou aqui um ser alado, né? Ou seja, não é um mundo mágico, não é uma fantasia lá Tolkien, né? Ou Nárnia, não. Esse aqui é o mundo tal como ele é, esse mundo aqui mesmo. Só que de repente acontecem coisas extraordinárias, né? Flutuações da realidade, né? Igual na Matrix, lá que de repente algumas coisas. Isso é uma Matrix, então dá uma flutuada na Matrix, dá um erro de cálculo. E aí você vê ruas engolindo os carros, pessoas flutuando, elefantes voando. Sei lá, coisas estranhíssimas acontecem assim e ele não explica também não. Não explica não. Né? Não é ficção científica. Ficção científica vai tentar explicar. Né? Isso aí foi um caso de uma explosão atômica, isso aí foi um experimento de laboratório, isso aí foi a quarta dimensão. Não tem nenhuma explicação científica, são fatos que rompem na realidade e mudam a vida dos protagonistas. Né? Então você tem narrações fantásticas em primeira pessoa, em que o personagem, o protagonista, está dando depoimento. Está falando o que é a vida dele, o que é a vida dele. Então você tem aqui um cara, por exemplo, que tem uma mulher assim, insaciável. A mulher quer coisas, sempre está procurando, ela está em insatisfação total. Então é o conto da Bárbara, né? O conto da Bárbara é essa questão do capricho feminino também. E tem o ex-mágico que é o depoimento de um cara que perdeu a possibilidade de fazer magia e se arrepende, né? Poderia ter feito um mundo mais mágico, né? Mais magia. E aí porque ele ficava entediado com essa possibilidade, sem explicação nenhuma, ele fazia atos mágicos, né? E você tem também o pirotécnico Zacarias, que lembra um pouco aquele lá do falecido Mattia Pascoal, né? Do Pirandello, que é um autor italiano, que o cara, que é da questão da morte, né? O cara morreu ou não morreu, foi substituído, acham que ele morreu, mas ele está vivo, né? Então lá no Mattia Pascoal, por algumas cargas d'água lá, tem mais de 20 anos que eu li esse livro, né? O cara é dado por morto e aí ele assume essa identidade. Morri mesmo, né? Todo mundo acha que eu estou morto. Então aqui é uma coisa, o pirotécnico Zacarias morreu mesmo, foi substituído, né? Foi dado por engano, acharam a pessoa que, né? Tem aquelas narrações em primeira pessoa do plural, né? Nós quem? Nós. Então nós, na nossa cidade, recebemos dragões, né? Dragões. E aí esses dragões não conseguiram ser educados, adaptados, né? Então os dragões aqui são aquelas figuras fantásticas, né? A gente chega a dragões. Só que a narrativa é dada assim, né? Não tentamos educar os dragões, eles são seres deslocados, seres excêntricos, bizarros, e não conseguiram. Né? E será que seria interessante adestrar, domesticar os dragões, né? Eles deixariam de ser esses seres fantásticos, né? Imagina, rompe na nossa realidade os dragões, agora vamos ter que aprender a lidar com dragões. Vamos treinar o seu dragão, né? Então é interessante isso. Essas narrativas muitas vezes são parábolas, né? Parábolas que lembram um pouco Kafka, mas
né? Quem leu quem, né? Será que o Rubião, não, no caso, o Rubião leu Kafka, né? Então fica essa dúvida também. Ele disse que escreveu muita coisa sem ler o Kafka, né? Depois que ele foi conhecer o Kafka e tal. Realmente o Kafka não foi muito conhecido ali no início, né? Depois, com o tempo, que foi, né? O Kafka morreu muito jovem, deixou muita coisa inédita, muita coisa inacabada, né? Mas o Murilo Rubião, eu acho que tem uma preocupação mais estética com a linguagem do que o Kafka, né? O Kafka, se tivesse mais tempo de vida, igual o Murilo Rubião, teria reescrito alguns contos, né? Então o Kafka estava insatisfeito com alguns contos que ele fez. Eu acho que o Kafka trabalharia mais a parte de linguagem dos textos, caso tivesse, né, tido uma carreira literária. O Kafka não teve uma carreira literária. Ele escreveu aquilo ali e tal, mas muitos textos não foram concluídos, tem outras versões, tem final de história paralela, né? Então o Kafka não teve tempo realmente de desenvolver o estilo que o Murilo Rubião tem estilo, né? Então, seja em questões linguísticas, de controle da linguagem, o Murilo Rubião com certeza, né? Mas o Kafka não teve tempo, né? Então o Kafka foi com a genialidade que acabou rápido, né? Não teve tempo de desenvolver e concluir os livros que começou, né? Muito bem, então e tem aqueles contos em terceira pessoa, que mais por lado de parábola. Eu falei do parábola aqui, eu lembrei as introduções. Toda introdução tem um verso bíblico, né? Interessante que a Bíblia, né? Já fizemos um texto sobre isso, o Macis Clay escreveu o livro chamado A Mulher que Escreveu a Bíblia. Analisar a Bíblia como um construto literário, né? Claro que lá tem história, tem religião, né? Tem teologia e tal. Mas ver a Bíblia como um construto literário, com belas frases, com poesia, né? Textos da Bíblia, Salmos, Jó, Provérbios, são altos textos, assim, em termos de poesia, né? Seja no Novo Testamento, no Velho Testamento ou no Novo Testamento, você vai encontrar essas pérolas da linguagem, pérolas literárias, né? Uma literatura hebraica, da cultura judaica. Então, assim, a Bíblia, mesmo que você não tenha uma fé no livro, né, contra o livro sagrado e tal, é interessante ler a Bíblia como isso, inspiração literária, né? Então, acho interessante a leitura da Bíblia para inspirar, assim como os livros, né? Pode ler vários outros livros, não pela necessidade religiosa de provar a Bíblia, né? Eu já vejo muitos religiosos também, né? Claro que tem aqueles religiosos que acham que teve a Arca de Noé e tal, né? Mas uma leitura literal da Bíblia, mas a maioria faz, assim, que eu conheço, né, que são religiosos, sérios e tal, faz a leitura alegórica, né? Se for um conto alegórico e tal, né? Não tem essa preocupação de ficar provando, né, cientificamente, por exemplo, a Bíblia, né? Muito bem, então o Murilo Rubião é isso, ele lê a Bíblia em muitos textos aqui pelo caráter literário e claro que ele vai aproveitar muitos ensinamentos morais, né, religiosos desses fatos bíblicos como parábolas, né? Não que ele queira criar uma moral, um sistema religioso, não é interesse dele. Então, aí, por exemplo, tem uns contos assim que lembram muito coisas absurdas né? Por exemplo, tem um prédio que vai ser construído, né? Então, um prédio vai ser construído, começou-se a construção, ninguém sabe o objetivo, o propósito, né? Vai mudando-se os operários, vai mudando-se, né, os arquitetos, lá, os responsáveis, mas continua aquela ideia do despropósito do edifício. Então, vão construindo o edifício. Assim como tem uns contos, tem um conto lá do Muralha da China, do Kafka, né? Que chega uma hora, ninguém sabe que ele está construindo a muralha e vai construindo a muralha até, né? Estaria construindo até hoje a muralha, né? Se tivesse os mongóis ou não. Então, assim, obras que começam e continuam pelo despropósito. Assim como um prédio pode ser demolido por baixo, em vez de demolido, né, por baixo, por cima ao mesmo tempo, e um andar fica isolado no espaço, umas coisas assim absurdas. Que é o caso do bloqueio, né? O bloqueio é esse absurdo de o cara tá lá está um dos poucos moradores do prédio, liga para a portaria, o que está acontecendo? Estamos fazendo reforma. Aí ele olha lá, faltam andares inteiros do prédio. E o prédio desmoronou, né? Como assim? Tiraram andares inteiros do prédio e as obras estão continuando. Ele acorda de madrugada, a gente serrando lá, tem prédio. Entendeu? Então, assim, e o cara tá lá morando no prédio, então, literalmente a casa caindo e o cara tá lá ligando a portaria. Que barulho é esse aí? E o porteiro liga, depois ele responde, não, estou demolindo aí uns andares aí, mas as obras vão acabar logo, não preocupa, não está acabando já. Né? Então, e o convidado, né? O convidado é um cidadão que foi convidado para uma festa, né? Mas não sabe se é aquela festa mesmo, se é ele mesmo que foi convidado, né? Que festa que é essa? Quem deu essa festa? Lembra muito aquelas festas lá do Grande Gatsby, né? Do Fitzgerald, né, que o cara dá festas e o protagonista está conversando com o dono da festa, né, comentando, não sei o que, quem que deu essa festa e tal. Aí o cara vira para ele, eu sou o Gatsby, né, eu sou o Gatsby. Ah, tá, você que deu na festa? Eu sou o Gatsby. O cara tá lá misturado, ele tá dando a festa, não sabe nem por que festa, né, o cara entrou na festa sem saber até quem era o dono da festa, então você está conversando com o cara, todo mundo fala, o Gatsby, aí no meio da festa ele encontra o cara, eu sou o Gatsby, então, prazer.
Então, nós vamos comentar aqui esse personagem marcante, né, o Gatsby e o narrador lá do Gatsby, né. Então, o convidado é isso, ou seja, que festa que é essa, onde que é a festa, ele é realmente o convidado, ele que é o cara esperado, né, ou ele foi numa festa errada, né, então, que festa é essa, né. O outro que tem um nó é o homem do boné cinzento. O homem do boné cinzento é bem surrealista, né? Questão assim, bem surrealista, porque é aquela questão do vizinho excêntrico, né? Sempre todo conto, todo livro tem o vizinho excêntrico, né? Aquele cara assim que vai atrair a curiosidade dos moradores. Nesse caso, o homem do boné cinzento, ele vai sumindo aos poucos, coisas vai sumindo aos poucos, né? Então, ele começa a ficar transparente, você vê os órgãos dele assim, até ele sumir, assim, né? E a narrativa é totalmente assim, aceita isso, não, né? Quem tá narrando, o cara tá sumindo, tá sumindo agora, hoje eu tô vendo os pulmões dele, tô vendo o fígado dele, né? Então, interessante é isso, igual o Kafka, isso tem no Kafka também, né? Ele, o homem se tornou um inseto, e aí, o homem se tornou um inseto, mas por que então isso? Então, aí você pode ver na alegoria, o ser humano é explorado de tal forma pelo sistema capitalista, que ele se torna e se sente um inseto, né? E a metamorfose não é só a metamorfose do homem, né, do Gregor Samsa, mas é a metamorfose da família. Como é que a família vai reagir ao homem que se tornou um inseto, né? Então, você pode fazer essas leituras paralelas, com certeza. Assim, você pode fazer a leitura do Rubião com o Borges, por exemplo, Jorge Luiz Borges, com Cortázar, né? Que todos eles têm um pouco de fantasia, de realismo. Nós vamos ler o Borges aqui, o Cortázar, né? Julio Cortázar, com certeza, que são contistas que têm essa capacidade de narrar coisas absurdas, coisas surreais, coisas de realismo mágico, mas vai seguindo a narrativa, ele não fica indagando, né? Ele quer saber o que aconteceu e quais são as reações disso no protagonista, né? O que aconteceu? Mudou a vida do protagonista, né? Um conto interessantíssimo do Teleco, né? Teleco também, que é um que eu botei como um dos melhores. O Teleco é o coelhinho. Teleco ou coelhinho, né? Que aí você tem várias coisas. O coeleco telinho, assim, é um animal querendo ser um ser humano, ou é um ser humano que virou um animal? Porque no final é um ser humano, né? Virou um ser humano. Porque aí ele, em um belo momento, ele começa a se interessar pela vida humana, né? Ele que era um coelhinho fofinho, né? Coelhinho da Páscoa, ele virou humano e aí cismou de ter uma namorada, viver na casa como um homem, né? Com um canguru, sei lá, fumando. E aí, agora não, eu sou um homem, eu chamo Antônio Barbosa. Meu nome agora é Antônio Barbosa. Aí a relação aqui do narrador é isso, né? Ele era um animal de estimação, ele era um coelhinho fofinho, né? Que pediu um cigarro do nada, assim. E fica dentro de casa lá de bermuda fumando. Né? Como assim? Que isso, cara? Agora ele é um homem, ele é um ser humano e eu sou o que aqui então, né? Então, os animais estão se tornando seres humanos e os seres humanos estão se bestializando, né? Então, aí vai falar da amizade, né? Das relações humanas, dos relacionamentos. O que é ser humano, né? Então, ele afirmar um coelhinho felpudo, virar um canguru, botar uma calça jeans, andar dentro de casa fumando, ele é um ser humano? Ele se tornou um ser humano, né? Então, o que é o ser humano? Então, existe essa essência humana, natureza humana? Ou basta você imitar atos humanos, né? Andar em casa de bermuda, fumando, falando palavrão, por exemplo, isso se torna humano? Então agora, o dia que os robôs começarem a fumar, andar pela casa, falar palavrão, eles se tornam humanos? Essa que é a consciência, né? Então essas coisas assim, umas coisas totalmente paródia, totalmente contos pós-modernos até, né? Modernos e pós-modernos, sobre a condição humana. Então no final sempre tem a condição humana. E eu fiz aqui um recorte, né? Por exemplo, a cidade, a fila, são pessoas que estão fora do lugar, né? O cara fica na fila esperando, aquela burocracia, né? Aí fica lá, tem a senha da fila, e tem as pessoas que se alternam na fila, a fila está sempre lá. Ele tem que contactar a repartição pública, mas, né, ele nunca vai chegar, tipo o castelo, né? Burocracia lá do castelo do Kafka, né? O cara nunca vai chegar à burocracia central. E a cidade é aquele cara da curiosidade, né? Um cara curioso, ele chega na cidade que ele não conhece, parou lá, e ele é o único cara que fica perguntando: que cidade é essa? O que vocês fazem? Vocês trabalham com o que aqui? Quem que vocês são? Onde é que eu tô? Nem sei. E aí o polícia lá não quer cara vagabundo na cidade, né? O cara fica andando aí perguntando: vai trabalhar, né? Você está perguntando demais. E ele fica lá preso porque é curioso demais e o que você está fazendo aqui? Ele não sabe. Então se ele perguntar, mais culpado ele é, né? Então você é curioso demais. Então é igual. Aí lembra um pouco o processo do Kafka, né, em que o Joseph K. também, né, Joseph K., nós vamos falar dele, quando o Mágico quer saber sobre a justiça, perguntar sobre o tribunal, mas ele acha que ele é culpado, né, porque você está perguntando demais, né, então, e quando mais o processo dele anda e não chega a lugar nenhum, né, mais ele se sente culpado, mais os vizinhos começam a julgar: esse cara tem culpa no cartório, hein? Esse cara realmente tem um processo,
Mas por quê? O que ele fez? Ele nem sabe. Quanto mais ele perguntar, pior fica para ele, né? Então é isso aí. Então, ou seja, nós fazendo alguns paralelos aqui do Rubião com Kafka, mas assim, o Rubião não deve nada a Kafka, entendeu? Não deve nada a Kafka. Então ele é assim, totalmente independente, e claro que tem essas visões em conjunto, né? Mas assim como Freud e Machado de Assis tem muita coisa em comum. E Machado de Assis leu Freud, Freud leu Machado de Assis, né? Então é isso aí, ok? Então vamos ler o Maurílio Rubião, e sempre pode descobrir coisa nova aqui, hein? Sempre tem coisa nova. Ok? Então obrigado pela atenção e não deixem de divulgar, compartilhar. Obrigado.